Crônicas dos Melquisedeques. O masculino sagrado. Ivanov, introdução. Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. Permitam-me, primeiramente, apresentar-lhes as minhas homenagens e todas as bênçãos por sua assiduidade. À luz, é claro, não unicamente as nossas presenças, não unicamente a si mesmo, mas ao que nós todos somos. Então, hoje, eu não virei para responder a questões, mas vamos, de qualquer forma, questionarmos juntos, se quiserem, e praticar nessas crônicas da ascensão, se posso dizer agora, tudo o que pode acontecer-nos na graça e na fluidez concernente a este período magnífico, ou detestável para outros, que vocês já estão vivendo desde o início deste ano. De fato, desde a data de vencimento, não é? Que havia sido dada no ano passado. Então, primeiramente, alguns elementos importantes para vocês durante este período. De maneira geral, estejam absolutamente certos de que tudo que pode desenrolar-se e que escapa à sua compreensão, quer seja nos mecanismos interiores que vocês vivem, quer sejam em todos os aspectos visíveis nesse mundo, tanto em sua vida como de uma maneira muito mais geral, faz apenas traduzir o ajuste, a conclusão do ajuste, mais precisamente, da luz nesse mundo e, portanto, não mais aos preparativos, mas realmente a concretização de tudo o que lhes foi, como dizer, desvendado, revelado há algum tempo. Vamos então, se quiserem, começar a ver um pouco o que se desenrola em cada um, em diferentes níveis, é claro, mas também na superfície desse mundo. Tudo isso atualmente e a acuidade que está se produzindo ao nível dos elementos faz apenas traduzir a atividade do que foi nomeado de diferentes modos pelas diferentes pessoas que vieram vê-los de onde nós estamos. Quer vocês chamem de os 4 cavaleiros do Apocalipse, os elementos, a fusão dos éteres e a adequação total da retidão da luz a qual participa, desde o período da Páscoa, é tudo recente, não é? O ajuste em vocês do que foi nomeado o masculino sagrado. Nós não estamos em algo de complementar, se posso dizer, em relação ao feminino sagrado. Não vejam o masculino sagrado como uma oposição, uma complementariedade ou uma sinergia, se posso dizer, como o feminino sagrado. O feminino sagrado decorre diretamente do sentido do acolhimento, da fecundidade, em todos os sentidos do termo, que se desenrolou em vocês durante esses anos. O masculino sagrado, como vocês sabem, a energia masculina vai do interior para o exterior, mas aí não é absolutamente exato dizer isso. O masculino sagrado é, de algum modo, a retidão da luz. Isso foi introduzido com preliminares. Por exemplo, quando das últimas conversas foi feita referência à espontaneidade, à graça, não mais a ação da graça, mas o estado de graça, a graça da luz. E tudo o que vocês vivem nesse momento, sem qualquer exceção, mesmo se possa parecer-lhes ligado a uma adversidade, a um mau rapaz, aos Illuminati, aos Arconte, ao Sol, ou não importa o que. É apenas a tradução, de maneira visível e de maneira perceptível, se posso dizer, de tudo o que está acontecendo na Terra. A dificuldade será, é claro, se posso dizer,
Em todo caso, para aqueles de vocês que não vivem a atualização da graça em seu estado final, deixar desaparecer as últimas revoltas, se posso dizer do ego ou da pessoa. Vocês todos sabem, mesmo que não o vivam, que vocês são bem mais do que essa pessoa, bem mais do que esse corpo, bem mais do que essa vida e bem mais do que esse mundo, é claro. Mas hoje, a eternidade que se revela de maneira tangível aos seus olhos, eu não vou voltar a todos os sinais que anunciei. Há anos nós havíamos falado dos vulcões, nós temos falado há muito pouco tempo de Miguel que vinha arar o céu, como ele lhes disse. E é exatamente o que se produz. Os meteoritos, os asteroides, as modificações do céu, que correspondem às modificações que sobrevêm em vocês, são cada vez mais aparentes. E é claro, segundo seu ponto de vista, segundo vocês estejam inscritos na pessoa e exclusivamente nessa pessoa. Vocês podem experimentar dificuldades para manifestar esse masculino sagrado, que é ligado, vocês compreenderam, a uma ação do interior para o exterior. Então, isso pode parecer contraditório com o fato de deixar trabalhar a luz, de deixar agir a inteligência da luz. Mas a inteligência da luz perfurou as camadas isolantes de seus diferentes casulos efêmeros de luz. Hoje, a existência manifesta-se de inumeráveis modos. Vocês, talvez, já tenham tido a experiência disso, no curso dos anos passados, na natureza, em sistemas que foram mais ou menos preservados da ação predadora de alguns humanos ou de alguns grupos. Vocês podiam reencontrar os povos da natureza, podiam comungar com a natureza. Tudo isso nós os intimamos a fazer para encontrar a paz. E disso resulta o quê? Que certa forma de paz pode estabelecer-se no interior de vocês, quer seja a alegria, quer seja a simplicidade, a humildade, a evidência da graça ou ainda a revelação do feminino sagrado e de todas as suas graças. Hoje, isso requer de vocês deixar ir à luz, não mais unicamente do exterior para o interior, não mais unicamente identificar-se no coração do coração, mas deixar esse coração do coração fazer, eu diria, seu trabalho, sua obra, sua tarefa, se preferem. E para isso não há vontade a manifestar de qualquer pessoa, mas eu diria bem mais, acompanhar esse movimento. Esse movimento que vai do interior para o exterior não é um movimento da pessoa, nem de uma energia que se projetaria sobre alguém ou uma situação. É o apagamento completo, através da espontaneidade, através da humildade, que vai realizar-se essa alquimia, como foi explicado pela última vez, através da triunidade arcangélica e da triunidade estelar das estrelas de Maria, ao nível do coração. Tudo o que foi dito sobre o tetraquiexaedro, sobre o corpo de existência, entra hoje, por sua vez, em manifestação nesse mundo. Então, é claro, isso vai traduzir-se, por exemplo, por buracos que aparecem por toda parte sobre a Terra, mas também buracos em vocês, nas estruturas que os limitavam nesse corpo, em sua história, em suas emoções, em suas problemáticas de tudo o que faz a vida, eu diria, habitual, mesmo sem falar de espiritualidade, enquanto vocês estão inscritos entre o nascimento e a morte. A borboleta, eu posso dizer agora, saiu da crisálida. Ela seca suas asas e é tempo agora de voar. Isso quer dizer o quê? Não é tempo de escapar desse mundo, uma vez que isso se vive aqui.
mas é o outro mundo, aquele da luz, que está agora aos seus olhos, não unicamente entre os povos da natureza, não unicamente entre os vórtices, não unicamente quando vocês estão interiorizados, alinhados ou na infinita presença, mas também e cada vez mais a cada minuto de sua vida. Se esse não é o caso, a luz vai fazer-lhe cócegas até que vocês reconheçam, se posso dizer, a primazia da luz. Isso quer dizer que, mesmo na vida cotidiana, no que lhes parece totalmente contrário, eu diria a graça, ao feminino sagrado, à espontaneidade, aí também será necessário que essa luz, que é o que vocês são e o que sai de seu peito, manifesta-se em todas as circunstâncias de suas vidas. Isso não recorre a palavras, isso não recorre a uma vontade, isso não recorre ao fato de compreender o que se desenrola, mas sempre acompanhar o que se desenrola nas linhas de menor resistência. A simplicidade, a humildade, a espontaneidade vão sempre levá-los, mesmo se vocês nada compreendam, a viver, eu diria, os últimos desvios, ou a realidade e a magia da graça, em qualquer circunstância que seja, e verdadeiramente em qualquer circunstância que seja. E é através desse recolhimento da inteligência da luz, mas que não vem mais de um ser exterior a vocês, mesmo se você reencontra os dragões, os elfos, se você reencontre a alma irmã ou uma mônada, isso não tem qualquer espécie de importância, porque tudo isso fará apenas remetê-los ao coração do coração. É o que acontece nesse momento. Quer isso passe por um acidente, você quebra alguma coisa, quer passe por não importa o que, tudo o que está por trás é unicamente a ação do amor e de nada mais. Mesmo se o olhar da pessoa, e sobretudo se o olhar de sua pessoa ou do que dela resta, julgue que não seja a luz, isso quer dizer que, agora, no plano estritamente material, independentemente das manifestações de Miguel, que, como vocês veem, estão cada vez mais presentes, não unicamente na Terra, mas no conjunto do sistema solar, através dos diferentes objetos que atravessam o céu profundo, como o céu e a atmosfera. Tudo isso visa estabelecer, facilitar o nascimento da nova Terra, que eu os lembro, já está registrado há numerosos anos. Então, é claro, quando vocês vivem isso por momentos que vocês não viviam e que esperavam que vocês viviam permanentemente, isso vai concorrer, se posso dizer, a realizar de maneira natural ajustes, se posso dizer, que vão dar mais possibilidades de manifestar a luz, não mais unicamente através da vida cotidiana, de suas relações, de seus ambientes diversos e variados, mas também diretamente. Vocês vão viver um mecanismo não mais de fogo do coração, ou de coroa radiante do coração, ou de triângulo da nova triunidade. Mas vocês vão constatar que vão iluminar, literalmente, tanto os seus últimos elementos de sombra, se posso dizer, ou seja, que não estão suficientemente iluminados em relação ao resto, uma vez que isso faça um gradiente, de algum modo, e quando vocês sentem, quer sejam manifestações físicas, manifestações vibratórias ou manifestações energéticas ou situações, no sentido mais amplo que lhes pareça, não são da ordem da luz. Parem já de colocar um julgamento sobre um evento. É preciso acolher com a mesma graça tudo o que pode desenrolar-se, hoje, mais do que nunca, em suas vidas.
É claro, se há um desconforto, qualquer que seja, recorre a uma vigilância, não para desencadear rituais de magia ou protegê-los do que quer que seja, mas deixem a luz mostrar-lhes o que ela tem a mostrar-lhes, para que o masculino sagrado, que decorre do feminino sagrado que vem primeiro, deles a viver o fortalecimento da luz e o fortalecimento da verdade, que decorre ou da dissolução da alma, ou da reversão da alma para o espírito, ou da revelação do espírito. O que quer dizer, por exemplo, o que foi chamado de carismas nas escrituras sagradas. O falar em línguas, tudo isso é a espontaneidade, é a vacuidade interior que permite a plenitude. Em manifestação, aqui mesmo, aí onde vocês estão, da potência do amor da luz ou da potência da luz no amor. E isso vai desencadear o quê? Isso vai desencadear um aumento da paz. A paz e a alegria interiores serão predominantes. Ou seja, qualquer que seja a situação que vocês vivam, mesmo se estejam, eu diria, em uma forma de contrariedade ou mesmo de desesperança, lembrem-se de que o Espírito do Sol, o coro dos anjos e todos nós estamos em vocês e pedimos apenas uma coisa: manifestar-nos. Não para dar-lhes ainda ensinamentos, mas para viver o ensinamento da própria luz, que não tem necessidade de qualquer pessoa, de qualquer entidade, de onde quer que ela venha. É isso a vacuidade e o masculino sagrado. É a ação que é empreendida pela graça do feminino sagrado que despertou em seu coração, no coração do coração, e que agora entra realmente em manifestação perceptível para muitos de vocês. O mais difícil, é claro, é quando a luz fulmina-os através de um evento, por exemplo, um acidente ou uma perda de alguém ou de alguma coisa. De não ter a energia, não a força, não a vontade, mas a inteligência real de deixar trabalhar a luz. Eu já havia evocado isso em parte concernente à autocura, que estava voltada para si mesmos. Mas aí agora não está mais voltada, unicamente para si mesmos. Isso entra em manifestação e é perceptível por todos os sentidos. É perceptível mesmo pela análise intelectual, a análise mental, a partir do instante em que, no momento em que vocês viviam algo, qualquer que seja essa coisa, vocês deixem primeiro as coisas produzirem-se. É claro, há situações ou coisas que se produzem que vão levar a colocar, eu diria, atos, quer seja no nível das palavras, ao nível da justiça, ao nível das definições. Mas lembrem-se de que não são vocês que decidem. O que quer dizer? Eu vou tomar alguns exemplos para permitir-lhes aproximar, eu diria, um pouco melhor as coisas. Porque aí é muito prático, hein? Isso recorre às coroas radiantes, à resposta do coração, ou à percepção dos seres da natureza, ou mesmo de nossas presenças ou dos arcanjos. Isso vai bem além. É estar disponível. A disponibilidade para a luz vocês a viveram, pelo apelo da luz, que os chamou, alguns, durante esses anos, eu diria, a perder, por vezes, o fio de sua vida habitual e a perder o próprio fio de seus pensamentos habituais. O que lhes dá, por vezes, situações cômicas e, em outros casos, situações mais inquietantes, se posso dizer. Mas através de tudo isso, hoje é-lhes mostrada a evidência da luz, a partir do instante em que vocês não ajam mais como pessoa, mas como ser eterno, e essa ação não é uma ação ligada a uma intenção ou à sua vontade da pessoa,
mas ao reconhecimento real da ação da luz. Esse reconhecimento não é uma compreensão, nem mesmo evidente, em um primeiro tempo. Porque, é claro, quando lhes acontece algo de imprevisto, ou quando lhes acontece algo que os faz sofrer, quer seja no corpo, ou em um evento, ou em uma situação, a primeira coisa que a pessoa quer fazer é, efetivamente, resolver a coisa. Mas hoje vocês devem ir mais longe. Não é mais unicamente a autocura, é a ação e a manifestação da luz em todos os setores de sua vida. E se vocês não a veem com seus sentidos, com sua consciência, é que de momento vocês ainda não deixaram manifestar seu ser interior. Não a luz, não o amor, mas o masculino sagrado. Isso se junta de algum modo à ativação do que havia sido nomeado o 12º corpo. Vocês sabem, a androginia primordial, a fusão dos hemisférios do cérebro e a fusão também do feminino e do masculino. Tudo isso para, se posso dizer, revesti-lo de suas vestes de eternidade, inteiramente, o que os torna cada vez mais prontos ao apelo de Maria. É claro, muitos de vocês que vivem uma das coroas ou a onda de vida de anos passados, ou ainda o canal mariano, já vivem isso. E vocês vão retorquir que é, justamente, porque vocês vivem isso, que observam um aumento das dores, ou dos conflitos, ou das coisas que emergem, assim, em todos os setores de sua vida, que são bastante fulgurantes. Mas, como vocês constatam, se vocês não se interessam por isso com sua pessoa, mas com o que vocês são em espírito e em verdade, vão desaparecer. E ao contrário, se vocês fazem voltar a atuar sua personagem, verão que isso não funciona, porque aí o que lhes é pedido é deixar sair o que vocês são. Ele nasceu, o embrião espiritual, o corpo de existência, ressintetizou-se ou veio do sol, e está completamente aí, presente. E mesmo se vocês não o percebam, todos os seres humanos no planeta, atualmente, quer queiram ou não, são obrigados a nutrir-se dessa luz, porque ela está em superabundância. Então, é claro, ao nível das estruturas arcaicas, das estruturas que já estão mortas, se posso dizer, elas lhes mostram com medo, tanto em vocês como por toda parte ao seu redor, o que vocês poderiam nomear de certa forma de loucura ou de agitação, que pode tomá-los também em alguns momentos interiormente, o que os faz, o que lhes dá a impressão, ao invés disso, por vezes, de reviver coisas passadas ou de girar em círculo, mesmo se isso não dure anos ou meses. Isso pode durar tempo suficiente para voltar a mergulhá-los e desestabilizá-los na pessoa. Mas isso também é a ação da luz. Isso quer dizer simplesmente que a pessoa não estava suficientemente transparente. Isso quer dizer também que o feminino sagrado não terminou de trabalhar, se posso dizer, em sua reunificação na androginia primordial. A lemniscata sagrada da ascensão está pronta. Vocês estão prontos. A Terra está pronta há muito tempo. Os arcanjos estão prontos. Em suma, todo o sistema solar está pronto. Mas como você sabe, ninguém conhece a data. Nem a fonte, nem o filho, nem nós, nem vocês. Nem a Terra agora. Ele, aliás, repetiu, como eu disse no mês passado, que virá como um ladrão na noite. Mas essa noite não é necessariamente a noite durante seu sono.
Isso pode ser também no que é nomeada a noite escura da alma, para aqueles que têm a impressão de viver tormentos. E é no momento em que vocês estiverem ocupados com outra coisa, seja dormir, seja conduzir um veículo, talvez que vocês viverão essa vinda do ladrão na noite. E é o momento em que o último véu rasga-se. Vocês sabem há anos que eu havia falado das 3 camadas isolantes no sistema solar. Se vocês se lembram, ou eu os remeto na memória a heliosfera, a magnetosfera e a ionosfera, as 3 camadas isolantes ligadas à embarcação dos maus rapazes. Tudo isso, se querem, está agora totalmente perfurado. Miguel arou o céu. Como ele disse, a terra está rasgada por toda a parte, e seu corpo efêmero pode também parecer estar desmembrado, doloroso. Desmembrado entre uma espécie de permanência entre o efêmero e o eterno. Vocês têm, sem parar, os dois, que agora não são mais separados. Eles se conjugam, eles se casam, eles se alquimizam, e eles lhe dão a ver a realidade da luz, não mais através de meditações, não mais através de protocolos, mesmo se vocês possam sempre fazê-los à vontade, não mais através de jejuns, mesmo se alguns de vocês tenham encontrado muitos benefícios. Nada há de obrigatório. O que é obrigatório em contrapartida é isso, não é a sua vontade, nem pessoal, nem coletiva, é a luz que entrou em manifestação. Então, é claro, quando a luz ilumina, o que aparece opaco vai inicialmente, em um primeiro tempo, ficar mais opaco, ainda mais visível pela iluminação da luz. É a mesma coisa, tanto em vocês como na sociedade. Tudo que estava escondido, como vocês veem, desvenda-se. Vocês têm todos os dias revelações por toda parte, tanto em si como em seu exterior. E é através dessas revelações, por vezes dolorosas, que a luz sulca um caminho. Não mais no sentido de aglutinação em vocês, não mais pelas portas, não mais pelos chakras, não mais pela onda do éter ou canal mariano, mas diretamente em sua vida, a mais simples, para que tudo fique leve, mesmo se lhes pareça mais pesado. São verdadeiramente, eu diria, as primícias. Eu já o havia dito no ano passado, mas eu o repito. Este ano, o belo mês de maio. Porque o mês de maio é também o mês de Maria. O mês de abril, que começa, é o mês, se querem, no qual tudo isso vai aperfeiçoar-se. Vocês arriscam assistir, na Terra, a sismos cada vez mais importantes, movimentos de água, movimentos elementares, portanto, cada vez mais virulentos no interior de vocês. Uma vez que agora Miguel trabalhou perfeitamente, eu diria, em sua espécie de ato final, de perfurar a totalidade das bainhas isolantes do sistema solar e do planeta Terra, e ao redor de toda a Terra. É o que explica os meteoritos cada vez mais importantes, que precedem a chegada do apelo de Maria e daquele que vem como um ladrão na noite. Tudo isso pode produzir-se doravante, não importa em qual momento. É nesse sentido que é preciso ter-se pronto. Isso necessita não de uma preparação, de ter-se pronto. Ter-se pronto, isso necessita, sobretudo, de ver claramente. Aceitar que, por momentos, são ainda os hábitos que os governam. Aceitar que, por momentos, é ainda seu corpo que comanda. Aceitar também, ainda por momentos, que há regras ligadas a esse mundo, da sociabilidade, se posso dizer, que são ainda restritivas, ou mesmo cada vez mais restritivas, conforme os países. Porque vocês sabem, o que tem medo de morrer é o ego, o que tem medo de morrer é o efêmero,
porque ele não conhece a eternidade. Ora, a eternidade é onipresente agora. Então, é claro, se você não vê, se você não vive, se você está em um período mais sombrio, eu diria, diga-se, que é simplesmente a iluminação ainda mais violenta da luz. Eu havia dito à época o que foi colocado sob o tapete. Depois não havia mais tapete. Em seguida, não houve mais cadeira. E agora vocês constatam que não há mais pessoa. Mesmo se os conflitos de pessoas tomem, por vezes, uma acuidade desmesurada para coisas que valem a pena, diríamos, no sentido da pessoa, ou coisas que não valem a pena. A luz não faz diferença, porque a luz é una e inteira. É indivisível e é o que você é, mesmo que lhe pareça ainda estar dividido consigo mesmo, com o outro, com as situações, com os eventos do mundo. Dê-se conta de que tudo isso é feito para permitir a luz, no masculino sagrado, emanar de você, sem qualquer esforço, sem qualquer vontade, sem outro estado que não o de ser livre da pessoa, ou seja, de estar no coração do coração. O que quer dizer que o coração do coração, que você vive, certamente, por experiências, sozinho, aqui ou alhures, em momentos de alinhamento, em momentos que você escolhe, o que você não escolhe, é chamado verdadeiramente a dissolver, cada vez mais o que pode ainda fazer sombra. Não se ocupe da sombra, não se ocupe de sua pessoa, cresça cada vez mais na luz, não pela vontade, mas justamente pelo desaparecimento da pessoa e viva o que você tem a viver. Se isso deve fazer-se pela inteligência da luz, tudo será ainda mais iminente, imediato e facilitado. E se é contrário à luz, é muito simples. Isso se tornará cada vez mais difícil. Quer seja para seu corpo, qualquer que seja sua idade, para as coisas, para as situações ou para todas as relações, como para todos os sistemas da sociedade. Você vê isso todos os dias. Então, o que fazer? É claro, você tem necessidade sempre de fazer coisas. Enquanto se está vivo nesse mundo, não se pode permanecer como, por exemplo, Mahananda Moy, durante 3 anos, 4 anos assim, sem se mover. Mesmo se você pudesse fazê-lo e tivesse a capacidade, não pela vontade, porque não é uma questão de vontade, eu não penso que a luz chame-o para isso. Ela o chama para permanecer tranquilo na pessoa, para deixar entrar inteiramente em manifestação visível e perceptível o Espírito de verdade, o Espírito do Sol, o Espírito de Cristo. É isso que está se jogando agora, mesmo se você não o veja. E, sobretudo, não se queixe. Se lhe acontece de ter um humor deplorável, se lhe acontece de viver neste período um conflito, quer seja um divórcio, quer seja uma contrariedade ou um grande evento, atravesse isso. Vá além de tudo o que pode permanecer-lhe inteligível, para que a inteligência da luz entre em ação, independentemente de sua intenção e de sua atenção. É a melhor prova que você pode fornecer a si mesmo, da inteligência da luz, de sua liberdade e de sua ascensão. Então, é claro, isso necessita de estar plenamente presente. Eu sei que, entre vocês, há os que recomeçam a viver coisas na natureza ou conosco, que são muito, não desestabilizadoras, mas invasivas, que não deixam mais lugar para esse mundo. Por exemplo, você tem uma visão, você se comunica
com um silfo, um dragão, um duende, um gnomo, o que você quiser, ou com um irmão ou uma irmã, e de repente o mundo desapareceu. Você vê que seus sentidos, a visão, o tato, o olfato, a audição, todos os sentidos e toda a própria consciência encontram-se como mergulhados, de algum modo, na luz. E na luz, os sentidos para nada mais servem. E isso pode incomodá-lo, efetivamente, nas coisas cotidianas. Mas você vai habituar-se, se já não foi feito. Muito rapidamente a isso. E haver a ação da graça e o estado de graça, em ação nesse mundo, não mais unicamente para você ou para os irmãos e as irmãs que estão conectados ao coração ou ao espírito, mas realmente em todas as circunstâncias de suas vidas e, sobretudo, eu diria, em tudo que pode permanecer-lhe ainda, à primeira vista, aquela da pessoa, como ilusório ou como falsificado. Tudo isso tem uma razão de ser. Se você confia na luz, e é, aliás, um problema de confiança, inteiramente confiança na luz, então a luz entrará em ação por si mesma, em todas as situações de suas vidas. Você pode experimentar isso, alguns de vocês no processo da autocura. E depois você constatou também que, por vezes ainda, havia uma amplitude de perturbação ou do traumatismo que era vivido, que se fazia mais intenso. Isso era possível também. É preciso atravessar isso também. Vá além disso e deixe realmente a inteligência da luz manifestar-se, e a graça abundará em sua vida. E mais você estará em paz, ou seja, a paz não pode depender e não dependerá mais absolutamente de qualquer circunstância exterior. Até agora, havia, de qualquer forma, certa lógica, se posso dizer, nesse mundo. Você meditava, você fazia sessões de cristais, sessões com os seres da natureza. Você recuperava nisso certa forma de bem-estar e depois, se você tivesse outras ocupações, pouco a pouco você constatava que isso desaparecia. Essa alegria, essa serenidade, ela se atenuava, porque você era tomado pelas problemáticas desse mundo. Mas a luz tem chamado tanto vocês que, para muitos, isso vai tornar-se muito simples. Mesmo se hoje isso lhes pareça talvez mais complicado, é uma ilusão. É ao contrário, cada vez mais simples porque não há mais camadas isolantes, porque a sobreposição já foi, e eu havia dito há algum tempo, total entre o efêmero e o eterno. Mas vocês assistem agora ao desaparecimento total do efêmero. Então, vocês não são obrigados a ir para a cama quando isso se produz. Há ainda os que são chamados a deitar-se. Há ainda os que são tomados inesperadamente, se posso dizer, sem tê-lo pedido. Hoje não é mais questão disso. Hoje é questão de fazer o que a vida leva-o ou o que você tenha decidido, mesmo na pessoa. Você diz, por exemplo, bem, hoje eu quero ir ver tal pessoa. E tudo se organiza na facilidade, na fluidez. Você reencontra tal pessoa e acontece um evento traumatizante, pouco importa a razão. Então você não vai compreender, você vai dizer-se: tudo se fez segundo a fluidez da unidade, a inteligência da luz, e o resultado não é a luz. Mas isso não é verdade. Talvez a luz tenha feito isso para que se produza esse evento. Não julgue o evento em si, nem em bem, nem em mal. Mude de paradigma agora, mesmo nos fatos os mais insignificantes, porque a luz pede apenas isso. E como eu disse, ela não tem mesmo mais necessidade de colocá-lo no coração do coração.
Ela não tem mais necessidade de sua respiração, mesmo se sejam técnicas que possam ajudá-lo. Ela não tem mais necessidade de jejuns nem de cristais, mas você pode ajudar-se disso, para justamente deixar emergir esse infinito que está aí, e que dá esse lado, por vezes, desconcertante, mas também mágico, do que você vive. Então, isso pode ser um pouco como há 2, 3 anos, quando eu falei daqueles que faziam tornicoti, tornicotá. Vocês sabem, aqueles que iam para o si, que voltavam à pessoa. Aí, não é mais isso, é a luz na terra. O que quer que você veja, o que quer que você sinta ou não. Portanto, reconhecer isso não é dizer: ah, sim, eu não vejo a luz. Ah, sim, mas é negativo. E atravessar essa ambivalência da dualidade, não esperando algo, mas simplesmente deixando desenrolarem-se as coisas. E isso é válido para não importa o que. Se você deixa a inteligência da luz agir sem querer, você agir, ela agirá por si mesma. Ela não lhe pedirá sua permissão, porque você é isso e você nada mais é do que isso. Então, é isso que se manifesta e que nós chamamos o feminino sagrado nessa retidão. É a afirmação não da pessoa, mas a afirmação da luz e do amor, mesmo em seus sofrimentos, mesmo em seus desequilíbrios, como mesmo em sua paz a mais feliz, se posso dizer. Tudo isso a vida vai encarregar-se de colocar-lhe sob os olhos, de colocar-lhe na consciência, no que é vivido. Mas para isso é preciso respeitar, se você quiser, esses princípios de estar no instante presente na totalidade. O instante presente não conhece o instante seguinte. Ele não conhece tampouco o passado ou sua história. O instante presente é liberado de qualquer pessoa, de qualquer avidez, quer ela seja de palavras, de posses, de relações ou de não importa o que. É nessa evidência que se encontra a espontaneidade da luz, que, eu repito doravante, não depende mais absolutamente de você, nem da terra, nem de nós. É a conclusão, se posso dizer, do face a face. Você está a sós, porque nada mais há do que você. Então, é claro, você vai retorquir-me, que vocês são, de qualquer forma, muitos na terra. Eu não falo daqueles que estão adormecidos. Eu não falo dos portais orgânicos. Eu não falo dos maus rapazes. Mas nós temos dito e prevenido há muito tempo que o mundo estava em você. E, aliás, hoje nossos irmãos orientais e nossas irmãs orientais falam de Maia. Mas hoje seus físicos sabem pertinentemente que esse mundo o qual você tem ainda como certo é apenas uma simulação informática. É como se lhe dessem, não sei, um jogo de vídeo com o joystick para jogar. E você estivesse tão identificado ao personagem que você não vê mesmo que é você que comanda o joystick, mas não no personagem, a partir do espírito, não é? E é a revelação do espírito que magnifica, se posso dizer, o masculino sagrado, em acordo com o feminino sagrado. Portanto, o masculino sagrado não é seu masculino, sua masculinidade, que seria transcendida pelo feminino sagrado, como foi, aliás, o caso, mas é a emergência desse lado, a ação da luz, mesmo nesse mundo, para retificar, se posso dizer, não unicamente o eixo da Terra, o que é iminente, mas também o que podia restar em vocês de ilusões concernentes a esse mundo e concernentes ao seu projeto de vida nesse mundo. Você descobre, aliás, que não há mais qualquer projeto.
você se reencontra, há alguns dias, com uma forma de paz interior que se basta a ela mesma, mesmo se não dure. Ou você se diz, talvez, com a pessoa. Para quê? E, portanto, isso pode provocar uma morosidade, questionamentos, isso pode provocar interrogações. Mas na paz real e profunda e total, na fusão do masculino sagrado e do feminino sagrado, na especificidade da triunidade arcangélica, como foi explicado, ou das estrelas, é exatamente a mesma coisa. Simplesmente, sua pessoa, que está ainda um pouco presente nessa terra, qualquer que seja a sua idade, não está nos comandos. E isso você não pode obter de outro modo do que soltando tudo. Não é mais o abandono à luz, não é mais a fluidez da unidade, não são mais unicamente as vibrações, não são mais unicamente os contatos amorosos com a natureza, ou com os anjos, ou entre vocês. Do amor autêntico eu falo. É a manifestação espontânea e natural do amor que você é. Então, ao invés de queixar-se, ao invés de procurar explicações ao que pode produzir-se, viva plenamente o que se produz. Procurar o reino dos céus, que não está fora de você, mas que está dentro de você, é deixá-lo entrar em manifestação, aqui mesmo, nesse mundo. Portanto, não é mais questão unicamente de viver comunhões, fusões, mesmo com dragões, com o irmão ou uma irmã, ou com a própria fonte. É questão de que tudo isso se realize em todas as parcelas de sua vida, para que você volte a tornar-se, se já não é o caso, o que eu chamaria, como Cristo havia dito, puro e sem mancha, ou seja, lave suas vestes no sangue do Cordeiro, no sacrifício do efêmero para a eternidade. Mas é a luz que o faz, não é você. Se você decide, por exemplo, tal coisa, pensando aproximar-se da luz, você fará afastar-se dela. É a evidência da luz que se revela a você. Não é você que revela a luz agora. Porque não é mais uma penetração da luz, quer seja pela onda de vida, quer seja pelo Espírito Santo, pelo canal mariano, por nossas presenças. É seu coração que realiza isso. E, aliás, alguns de vocês experimentam sensações não habituais, ou mesmo inquietantes, ao nível do peito. Quer seja o coração que acelera, quer seja o coração que lhes dá lufadas, como se fosse demasiado pequeno aí dentro, ou ainda que se aperta. Mas isso participa sempre da mesma coisa, ou seja, evidência, a manifestação tangível, como eu disse, do masculino sagrado, que nada tem a ver com o masculino patriarcal arcôntico. É claro, porque o masculino sagrado é a manifestação final do feminino sagrado em gestação, é o parto. É o que eu sempre disse, e isso se desenrola agora. Mas isso se desenrola não unicamente para alguns de vocês que foram, por exemplo, liberados já há alguns anos ou que se libertam agora, que são os liberados vivos. Mas isso se desenrola para todo mundo. E mesmo em relação, eu diria, a alguém com quem você está em conflito ou mesmo uma situação desesperada. Mas olhe, se você é uma pessoa, o que é que você vai fazer? Você vai, por exemplo, querer curar, você vai querer, por exemplo, que a luz transforme uma determinada situação em algo que lhe pareceria mais luminoso. Mas o masculino sagrado e o que emana do que você é, nada tem a ver com seus desejos, porque o único objetivo da luz é restituí-lo à sua eternidade, à sua liberdade, que você é. Não é manter uma pessoa e ser, sobretudo, dependente dessa pessoa e dessa fisiologia.
Então, é claro, se há questões práticas em relação a tudo isso, eu permaneço com vocês. Não são questões tão importantes como as da última vez, mas se há necessidade de precisões em relação a isso, eu permaneço ainda um momento com vocês, mesmo sabendo que muitos anciões subirão ao púlpito, se posso dizer, para testemunhar durante essas crônicas da ascensão deste mês. Alguns vão sacudi-los. Silêncio. Ei, partiram todos ou o quê? Não há mais ninguém, é isso? Então, já que eu sou um mestre de cerimônia, vou dar os diferentes intervenientes que vocês terão, todos os Melquisedeques. É claro, aqueles que são nomeados e, também, talvez, aqueles que jamais se nomearam e que não dirão seu nome hoje. Então estamos plenamente no masculino sagrado. Não há lugar nessas crônicas do mês de abril para os arcanjos, exceto, é claro, em outras circunstâncias. Mas no que nós lhe oferecemos a ler, a escutar, a ouvir, é a Assembleia dos Melquisedeques, que vem render uma homenagem, se posso dizer. É, aliás, por isso que eu vejo que não há muitos homens, eles fugiram, porque os homens não gostam muito do masculino sagrado. Mas é normal. Lembrem-se, o feminino sagrado é preliminar ao masculino sagrado. Pretender o masculino sagrado sem o feminino sagrado, isso dá os arcontes. Você diz que não há mais datas, e acreditamos. Mas muitos irmãos e irmãs pensam que o evento poderia chegar em muito tempo, e você não aceita jamais essa eventualidade. Você diz: não é em um ano, é amanhã. Mas não é amanhã, é hoje. De acordo, mas o problema é o problema de comunicação, finalmente. Não, caro amigo, é muito simples. Se você está inscrito na pessoa, você está submisso ao que eu digo. Se você não está inscrito na pessoa, e aliás, isso é muito simples. Todos aqueles que fizeram, como você diz, planos sobre o cometa em relação ao fim do mundo em 2011 ou em 2012, eu já havia dito, em 2012. Se vocês pensam em escapar dos impostos pelo fim do mundo, vocês se enganam grosseiramente. Por falta, aliás. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aquele que expressaria isso ainda está inscrito na pessoa. Quer dizer que ele se nutre de luz, mas que ele não é luz. É tudo o que isso quer dizer. Você tem necessidade do evento coletivo para ser livre? De qualquer modo, você será livre em sua morte. Simplesmente há uma sequência de eventos que sobrevêm sobre a Terra que não estão ligados ao que lhe dissemos, ou ao que vocês possam pensar, mas que são a realidade que vocês podem observar no céu ou na tela de sua internet. Vocês veem bem todos os animais que partem. Isso começou, aliás, antes de 2012. Vocês veem bem os buracos na Terra. Vocês veem bem os meteoritos. Esses sinais ninguém os nega, mas sabe-se bem que eles podem durar longo tempo, em uma estabilidade ou um crescimento lento. Enquanto você é afetado pela duração e pelo tempo, é que você não é livre. Eu não sou afetado, mas porque, em seus discursos, é imediatamente
E, entre nós, sabe-se que não é, necessariamente, de imediato. Mas o que não é de imediato? O aspecto coletivo, os 3 dias. Sabe-se também que Maria, aparentemente, queria que fosse o mais distante possível, para que fosse mais suave. Mas, perfeitamente, é o que eu ia dizer. Mas, o mais longe possível não se conta em dezenas de anos, nem mesmo em anos. O que representa, por exemplo, se você toma a liberação da Terra, do núcleo cristalino da Terra e a subida da onda de vida, isso foi em 2011, 2012, não é? Início de 2012. Depois, uma vez que isso foi realizado, qual a importância? Eu diria mesmo, por que esperar? Quem é que espera se não é a pessoa? Quem vai fazer planos sobre o cometa? Ah, bem, já que acabou, eu não vou pagar os meus impostos. Ah, já que acabou, eu vou acertar minhas contas. Mas não se inquiete, há muitos seres humanos, quando eles compreenderem realmente que é o fim, que vão entregar-se a atos que não são verdadeiramente humanos. Então, é claro, Maria espera o último momento, mas não somos nós que esperamos o último momento, nem Maria, nem a Terra, nem vocês, mesmo coletivamente, nem mesmo Nibiru visível. Há muitos fatores que são levados em conta. Nós temos a certeza, já há muito tempo, desses eventos, porque eles se produziram a cada 10 mil anos sobre a Terra. Não é algo de novo. Não é algo que lhes cai por cima inesperadamente. Pois todos os cientistas que se interessam pelo céu como pela Terra sabem disso, pertinentemente. Mas ninguém conhece a data. Quando eu digo é hoje, a armadilha seria justamente entrar na pessoa e conduzir-se como se houvesse um evento que iria chegar e pôr fim aos compromissos, aos contratos que vocês fizeram, esperando acabar, esperando escapar do que quer que seja. Agora, o evento dos 3 dias pode ser, não importa quando. Eu mesmo disse, e creio que isso foi reespecificado na última vez, que vocês tiveram um plano cronológico que não poderia ser mais perfeito, dado por Anael. Mas quando vocês tenham saído da linearidade do tempo, o tempo não existe mais. Ele existe para a pessoa, para a fisiologia deste corpo, é claro, para os impostos também. Você me diria, e para os aluguéis também. Mas através disso você mesmo vê onde você se coloca. O que é o mais importante para você? Pagar seu aluguel, seus impostos, escapar do aluguel e dos impostos? Ou encontrar sua eternidade? Enquanto isso não está à frente, você não pode ser livre. E todas as datas que serão dadas por mim, mesmo que seja um cismo preciso que eu possa dar-lhes a tal hora, tal dia, em tal lugar, o que é que isso vai mudar em sua vida? Se eu lhe digo realmente, o fim chega em 3 dias, o que é que isso vai mudar em sua vida? Se você pensa que isso vai mudar qualquer coisa em sua vida, por exemplo, você pega seu carro e entra em sua casa para pôr-se em sua cama. Isso prova que você nada compreendeu. Porque aquele que é livre não tem o que fazer com os eventos e as datas. Ele pode estar interessado pelo que se desenrola no plano material, em seu corpo, sobre a terra, na sociedade, mas ele não faz desse evento anunciado há milhares de anos, inscrito nas pedras, nos templos, por toda parte, em todas as culturas da terra, ele não faz disso um objetivo em si. Isso foi um objetivo no princípio, como eu ainda expliquei na última vez, segundo o princípio da vara e da cenoura. Mas não há mais vara, não há mais cenoura.
Quando eu lhes peço para deixar emergir o que vocês são, é bem para percebê-lo, independentemente de todo o desenrolar cronológico, independentemente de qualquer data. Os vulcões, por exemplo, que estão agora despertos no cinturão de fogo do Pacífico, eu falei disso há mais de 10 anos. Eu falei disso em minha vida, também, hein? Do fogo, desse modo. Isso levou de 7 a 8 anos para chegar. O que são 8 anos, mesmo para aquele que está inscrito na pessoa, em relação a todas as vidas passadas no confinamento? E mesmo se fossem 10 anos, mas eu o convido não a escutar as datas, mas a olhar o que se produz. Esse sistema mantém-se, eu diria, apenas pelo hábito. A ascensão não se há aí um momento preciso identificado. E isso eu sempre disse. É quando vocês verão algo no céu durante uma semana. Mas aí vocês saberão, porque a terra terá tremido muito mais do que antes. Os ventos serão desencadeados como eu havia anunciado também. Quando eu anunciei isso há 12 anos, todo mundo disse: ai, o Onhan perdeu a cabeça. Quando Serete disse, quando de suas primeiras intervenções, o guia azul de Sírius, que Mercúrio seria reabsorvido pelo Sol e que o Sol ia transformar-se em gigante, isso pareceu completamente aberrante. E é, no entanto, o que está se produzindo. É a pessoa que procura uma data para libertar-se da pessoa. Ora, eu lhe disse, e disse de maneira geral, que vocês não podem servir-se de sua pessoa para serem liberados da pessoa. O princípio da data é exatamente a mesma coisa. É uma coisa interessar-se pelo que se desenrola sobre a Terra, por necessidade de informação, é outra coisa esperar há anos por uma data. São duas coisas totalmente diferentes. E isso traduz duas coisas diferentes. No primeiro caso, há uma forma de curiosidade, mesmo de ver como se desenrola a ilusão, porque aquele cuja casa cai-lhe sobre a cabeça, quando há um sismo, não é uma ilusão, hein? Não se deve dizer a ele que o telhado que lhe cai sobre a cabeça é uma ilusão, pois ele morre e ele reencontra a verdade. E no outro caso, isso assinala o quê? A presença de um ego que quer controlar, dominar o tempo. O tempo é uma criação arcôntica, ligada às esferas de Saturno. É claro que há uma cronologia. É claro que os profetas deixaram-nos há muito tempo. Mas esse problema é velho, como o mundo. E eu creio que os gauleses tinham medo de que o céu caísse-lhes sobre a cabeça. E em todos os ritos antigos dito pagões, quer sejam de Delfos, quer sejam os astecas, quer sejam nas civilizações que já desapareceram, havia sempre essa interrogação sobre o tempo. Sempre houve essa interrogação sobre o fim. Por quê? Porque ele está inscrito, mesmo na memória dessa pessoa, através do nascimento e da morte. Como eu o disse, mas também simplesmente através dos anos, das estações que passam, do inverno que se produz a cada ano. Tudo é cíclico. Nesse mundo, tudo é confinado. Então, é claro, quer vocês vejam a evidência do fim, quer vocês estejam procurando uma data, ou quer vocês a recusem, isso nada muda no que é. Então, se vocês estão preocupados com as datas, e as datas que eu dei foram sempre verificadas, eu falei de 7 de janeiro, um sinal visível no céu que não era Hercóbulos. Foi visível durante quase um mês, a olho nu. Um pouco menos tempo em algumas regiões. Mas vocês veem bem o que aconteceu desde o início deste ano. É a história da rã que é aquecida. A rã está debaixo do nível da água em que está cozinhando.
A temperatura sobe e a rã se pergunta quando é que isso vai terminar, ao invés de subir acima do nível e ficar livre por si mesma. É a isso que vocês são confrontados. Então, é claro, o ego vai apropriar-se disso para dizer tudo o que eu disse, ou seja, bem, então acabou, aproveitemos. Mas quem pode dizer isso se não é a pessoa? Ninguém mais. Ao passo que, quando há acolhimento total da luz, não há qualquer interrogação, mesmo sobre os karmas, sobre as vidas passadas, ou mesmo sobre o que você é nesse mundo. A espontaneidade é a regra, a humildade e a simplicidade. É claro, isso não o impede de fazer seus estudos, não o impede de interessar-se pelas escrituras, por exemplo. Mas será que você é tributário disso ainda? E eu repito, como eu disse na última vez, tudo está pronto. Isso pode ser em 1 hora, pode ser em 1 ano, pode ser em 10 anos. Mas se você observa os sinais, e eu não falo de datas que vocês imaginam ou que damos, mas olhem o que acontece em vocês. Será que muitos de vocês pensaram que poderão manter uma vida normal durante esses anos, mesmo sendo jovens? Com lapsos de memória, os pensamentos que desaparecem, o corpo que desaparece? É impossível. As datas foram importantes após as núpcias celestes e durante as núpcias celestes, para as descidas da luz, para os encontros vibratórios, que foram as abordagens da luz. Vocês foram, aliás, chamaram-nos de ancoradores de luz, os semeadores de luz e os portadores de luz. Mas ancorador de luz, semeador de luz, pouco importam os nomes, ou semente de estrela, isso quer dizer que havia alguma coisa que não estava ainda atualizada. Mas hoje, o que é que lhes dissemos já há 2 anos? Vocês são a integralidade da luz e que nada mais existe. E sua vida não está em adequação com isso? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que em algum lugar as estruturas efêmeras, nos casulos, quer seja o corpo físico, fisiológico, quer seja no mental, quer seja nas emoções ou no causal, mas não é uma condenação o que eu digo, é um convite para ver onde vocês estão e para aceitar do mesmo modo. Quer você seja uma pessoa no ego ou um ser liberado vivo, real e concretamente. É a mesma coisa. Tudo isso são apenas jogos. E se você vive a liberdade, é claro que o corpo vai chamar-lhe a atenção para os alimentos. Para que alguns de vocês, entre os irmãos e irmãs, estão ainda submissos ao tempo? Porque esse mundo está inscrito no tempo. Eu sei que estou na pessoa, mas há momentos de cansaço, incluindo para os liberados. Então, você compreende que há momentos em que há vontade de que isso pare? Eu compreendo, sobretudo, que isso concerne a você consigo mesmo. Sim, mas eu não sou o único. Mas é claro, vocês são milhares a viver isso. E eu lhe digo, diga a fonte, mas acelere, porque isso vai agora. Mas, caro amigo, nada há a acelerar, uma vez que tudo é perfeito. Se tudo é perfeito, isso quer dizer o quê? Que se há essa espécie de impaciência, de fulminação interior, e é o caso para muitos de vocês, vocês viveram o contentamento e viveram os tormentos da pessoa. Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que há ainda uma pessoa. E eu não te peço para saber, uma vez que você já sabe. Mas o que é que você faz para não mais ser uma pessoa? A questão está aí. A pessoa nada pode fazer. Eu sou uma pessoa, eu nada faço, uma vez que a pessoa nada pode fazer. Então, isso está claro. Não, caro amigo, não foi isso que eu disse. Eu expliquei bem que havia uma superposição do corpo de existência e fusão dos corpos de existência. Se ele se manifesta em você, e isso se manifesta em cada um de vocês, em alguns momentos, estou cansado, é longo, quando isso termina? E outros estão ao contrário, encantados por terem ainda a chance, se posso dizer, de viver, por exemplo, uma maternidade, uma criação artística, relações entre irmãos e irmãs, ou de reencontrar os dragões, ou divertir-se, se a luz lhes permite. Mas isso nada muda no processo final. Esse é o ponto de vista, ou o ponto de vista de alguns irmãos e irmãs. E quanto mais você entrar, como você mesmo disse, em qualquer coisa mais monstruosa nesse face a face, mais você estará aborrecido com a matéria, e mais você será fortalecido em seu masculino sagrado. E isso é típico dos irmãos e irmãs que viveram os processos das coroas, de uma das coroas, mesmo que não todas, um processo vibratório, qualquer que seja, mas que não viveram totalmente, como dizer, o feminino sagrado. E isso se vê sobretudo junto aos homens. Portanto, isso quer dizer que a pessoa está à frente. Você poderá saber que o absoluto é a verdade, enquanto não é vivido. Isso para nada serve. Você poderá saber suas origens estelares, sua origem galáctica, você poderá ter vivido a onda de vida. Mas se você não deu esse último passo, que ninguém pode dar, bem, você vai correr atrás da alegria ao invés de ser alegria. E, portanto, o tempo vai tornar-se insuportável. E ele vai tornar-se cada vez mais insuportável, tanto no corpo como na sociedade. Você vê bem, de qualquer forma, o que se desenrola em seu país. Você vê bem os tornicotá da política, de todos os sistemas, quaisquer que sejam. O homem não sabe mais para onde virar-se. Há, é claro, os que nem mesmo são tocados por tudo isso, mas eles também ali passarão pelo buraco da agulha. Então, o que é que você tem a fazer em relação a isso? É encontrar a paz enquanto você está na busca de uma data ou na projeção de uma data, quer ela seja dada por mim, verdadeira ou falsa, isso nada mudará. Você crê, sinceramente, a menos que seja um verdadeiro sábio, que, se lhe dissessem que você vai morrer em 3 semanas, que é capaz de superar isso? Exceto os grandes seres que superaram justamente a pessoa. Vocês sabem, há alguns seres do século XX que enviaram seu anúncio de morte antes de sua morte, porque seu anjo guardião lhes havia dito que eles iriam morrer a tal hora e em tal dia. Essas pessoas estavam em paz, porque elas não eram mais uma pessoa. Há uma negação fantástica do ego, e eu não falo de uma pessoa em especial, de tudo que toca à imortalidade, porque o ego considera-se como imortal, e ele não pode considerar-se de outro modo, e não como imortal. Caso contrário, é a sua morte. Mas a imortalidade do ego é um engano, quer seja através dos filhos, através das obras de arte, através de uma história ou de uma descendência. Tudo isso nada quer dizer. Como nesse mundo você tem obrigações, por exemplo, você é pai ou mãe,
Você tem irmãos e irmãs, filhos ou pais. Você se encarrega deles, mas isso não é a luz que o decidiu. Será que isso quer dizer que aquele que é liberado vai afastar-se de si todas as responsabilidades? Não, ele não as viverá do mesmo modo. É o que nós nos matamos de chamá-los e nomeá-los, as mudanças de pontos de vista. A dificuldade é que esse sozinho desse face a face é ligado apenas à preeminência da pessoa. Você poderá saber que a pessoa é uma ilusão, enquanto você não tenha vivido o coração do coração. Eu não falo de vibrações aí, hein? Eu não falo das coroas radiantes, da onda do éter ou do canal mariano. Eu falo de mecanismos os mais íntimos da consciência, que se situam no momento da extinção da consciência. Enquanto você não tenha se alimentado do que você é nesse nível, você continuará não na ambivalência, mas é válido para todos os irmãos e as irmãs nas tralhas que oscilam, que não são estáveis. A verdadeira paz é algo que é eterno, que não depende nem do tempo, nem desse mundo, nem desse corpo, nem de qualquer história que seja. Então, como você pode aguardar, esperar ou temer, é o mesmo princípio, ou negar, aliás, um evento final e ser livre desse evento final. Você vê, através do que é pronunciado nessas frases, mesmo o apego ao fim, se posso dizer. Mas jamais houve início nem fim. São histórias nas quais nós temos trabalhado, vocês todos e nós todos, para dar as condições as mais adequadas, se posso dizer, à liberação da Terra, que já se realizou, e a sua liberação coletiva. E ainda uma vez, eu repito, a cada vez, jamais foi questão de uma ascensão coletiva. É uma ascensão do sistema solar, mas quando vocês reencontram sua liberdade, vocês são livres de ir onde quiserem, em função do que vocês são naquele momento. Ninguém lhes impõe limites, apenas vocês mesmos. Arcontes ou não arcontes, maus rapazes ou não maus rapazes. Faça a experiência. Quanto mais você desaparece da pessoa, mais você deixa a luz emanar, menos você estará, como dizer, na expectativa do que quer que seja. A expectativa é algo de terrível, porque, mesmo para alguns seres despertos, isso induz projeções. Isso induz uma adesão ao tempo. É paradoxal para alguém que não quer mais viver o tempo. E é, no entanto, o que se produz. Eu disse, há algum tempo, é aquele que diz que é. Isso é para o que lhes acontece, mas é a mesma coisa para esse mundo. Todo o trabalho foi realizado. As diferentes obras alquímicas, a obra no branco, a obra no negro, a obra no amarelo, a obra no vermelho, as núpcias celestes, as etapas, as múltiplas reversões da garganta, as estruturas do corpo de existência. E sim, você vê, esse mundo ainda existe. Certamente ele está moribundo, mas ele continua aí, aos seus olhos. Seu corpo continua aí. Há sempre o banco que o chama. É preciso continuar a levantar-se pela manhã, se você está na idade de trabalhar. Bem, sim, porque você acredita nisso. Mas se você é livre, será que você se preocuparia mesmo de ter mulher, filhos, teto ou alimento? A graça realmente aportará isso a você, e há irmãos e irmãs que vivem assim. Mas agora, não há escapatória. Ser liberado da pessoa é encontrar o coração do coração,
o momento da última presença, da infinita presença, ou de Shantinilaya, se quiserem. É o momento do último basculamento. Mas isso concerne a consciência. Isso não concerne as vibrações ou a sua vida como pessoa. É um momento íntimo que não pode ser desencadeado por ninguém, exceto por você. Quando você se reconheceu no que você é. Portanto, o tempo, é claro que você vive momentos em que o tempo pode parecer-lhe muito longo ou muito curto. Aliás, mas tudo isso são apenas ilusões. Outra questão. Qual é o mecanismo quando se encontra em um automóvel e não se sabe mais quem se é, aonde vai, o que se faz ali? Mas isso é ótimo. Isso prova o desaparecimento do efêmero. E, aliás, se você pode desaparecer em um acidente de carro terrível, você será liberado imediatamente, não é? Se você considera que não é uma liberação ter um acidente de carro, esse não é o objetivo, hein? Do que se produz. Mas eu estendo um pouco a resposta. Se você tem medo disso, é que você está ainda apegado à pessoa. Agora, o que é que se produz precisamente nesses momentos? É a dissolução de todo elemento histórico e pessoal. Então, de momento, você o vive de modo abrupto, cada vez mais incômodo. Mas virão momentos nos quais isso vai durar horas, dias, antes mesmo da estase, talvez. Vocês serão loucos no plano de observação desse mundo, mas vocês não estão. É esse mundo que está louco, não vocês. Vocês encontram a verdade. A contrapartida é o que eu exprimi anteriormente. É quando isso se produz. Se vocês estão atentos, verão que depois vocês estão na alegria. O fato de que a pessoa desapareça, que vocês não saibam mais onde estão, aonde vão e quem vocês são, libera-os. Aliás, vocês veem que, quando não são mais essa história, essa pessoa, que não sabem mais onde estão, é similar pela manhã, ao acordar. Aí vocês são livres. Vocês continuam vivos, não? Bem ao contrário. É, eu diria, que é o único momento no qual vocês estão vivos, realmente e na totalidade. E eu digo, agradeçam, se posso dizer, seu coração. Agradeçam à luz por terem a oportunidade de viver isso. Mesmo se lhes pareça, como foi dito na questão anterior, absolutamente detestável e absolutamente cada vez mais cômico ou tragicômico, se posso dizer. Bem, sim, mas é o único modo. Cada um vai, se posso dizer, em seu ritmo de revelação. Vocês são todos tributários de um momento coletivo. Muitos de vocês viveram a liberação em 2011 ou 2012, outros mais recentemente. Mas mesmo liberado, o mundo continua aí. E se vocês são novamente afetados por esse mundo, de uma maneira ou de outra, é que vocês não são suficientemente o que vocês são. Porque o que vocês são não pode ser alterado nem pelo corpo, nem por essa vida, nem por uma alegria desse mundo, nem por uma alegria do além ou de outras dimensões. É a imobilidade total e é Mahananda Moy, em êxtase total. E vocês acreditam que quando se vive êxtases, tem-se verdadeiramente vontade de confrontar-se
as ilusões desse mundo, além de suas próprias ilusões como pessoa? É claro, vocês devem estar presentes, e se a luz decide pô-los na rua, por exemplo, ou seja, sem abrigo, sem dinheiro, sem profissão, sem alimento, aquele que é liberado permanece na alegria, aquele que tem medo perde a alegria. Tudo isso não são punições, nem bem, nem mal, é simplesmente a luz que os ilumina. Vocês não podem mais esconder-se para si mesmos. Vocês não podem mais mentir para si mesmos. Vocês podem ainda não ver algumas coisas, enquanto os irmãos e irmãs veem perfeitamente. Enquanto eles não veriam algo neles do mesmo modo. Portanto, tudo isso é apenas esse jogo, se quiserem, da encarnação, da falsificação, que é bem real. Quando vocês estão confinados, esse mundo aparece-lhes como muito denso, o que ele é. Mas é justamente essa densidade que é irreal. Vejam, é invertido aí também. Você sabe, houve épocas na Terra nas quais houve o que foi nomeado de guerras mundiais. E apesar dessas guerras mundiais, há seres que receberam ensinamentos extraordinários. Eles pareciam passar através das bombas, ou então eles morriam. Eles tomavam a bomba sobre a cabeça, mas isso nada mudava. Tudo que se desenrola em suas vidas, a uns e a outros, está aí apenas para mostrar-lhe onde vocês estão nisso e deixar a atualização do masculino sagrado. Ou seja, a emanação da luz a partir de seu coração. É um movimento, se vocês refletem bem, que é um pouco ao oposto. Até agora a luz chegava, ela penetrava, ela ativava estruturas, a coroa do coração, o sacro, a cabeça, o canal mariano, mas tudo isso vocês já tinham a impressão de que estava no exterior, é claro. Primeiro, você se conscientiza de que tudo isso se desenrola em você, e depois você vive que tudo isso são apenas histórias. É claro que as dimensões existem, é claro que os arcontes existem, é claro que esse corpo existe. Mas existir, isso quer dizer o quê? Existir quer dizer ter-se fora da verdade. Veja a amálgama que foi feita entre a vida e a existência. A existência não é estar na vida. Existir é ter-se fora da vida. Pergunte a todos os seres que fizeram experiência de morte iminente. O que eles pensam desse mundo? Eles manifestam o amor, qualquer que seja esse mundo. E conforme a intensidade da experiência de morte iminente que tenha sido vivida, há os que reivindicam o amor e que vão trabalhar no amor desse mundo. E outros que sabem muito bem que tudo isso são apenas construções quiméricas que têm apenas um tempo. Em resumo, você encontra sua eternidade ou você continua a viver seu efêmero? Eu diria, fim do mundo ou não fim do mundo. Fim dessa dimensão ou não fim dessa dimensão. Isso é independente. Se você pensa esperar o momento do apelo de Maria, dos 3 dias de trevas, da parada da rotação da Terra, do basculamento dos polos e da ascensão da Terra para ser liberada, eu penso que você poderá esperar muito tempo ainda depois. Todo mundo é liberado, e eu repito, a ascensão não é para todo mundo. Há seres cuja alma está presente e cuja alma tem necessidade, independentemente de ser liberada do confinamento, de experimentar as dimensões. Isso faz parte da liberdade. Mas vocês passam todos pela promessa e o juramento.
E quando vocês vivem real e concretamente a promessa e o juramento, não por episódios de êxtase, não por experiências transdimensionais, não, tampouco por um contato com dragões ou com os elfos, ou com o que quiserem, mas o contato consigo mesma, não na pessoa. Portanto, quando você vive, para voltar à questão, há momentos nos quais você desaparece, mas renda graças. É a verdade. É a única verdade, aliás. A única verdade é quando você desaparece. Todos os jogos que são levados na superfície desse mundo, mesmo os mais espirituais, os mais entusiasmantes, os mais enriquecedores, mesmo para o coração, são apenas passatempos, úteis certamente, porque eles permitiram beneficiar-se de diferentes irradiações que chegam sobre a Terra há mais de 30 anos agora e reconstruir sua eternidade. E agora, efetivamente, vocês desaparecem. Vocês veem bem em suas vidas que, em alguns momentos, vocês não sabem mesmo mais quem vocês são, onde vocês estão e o que fazem. E em outros momentos, ao contrário, vocês terão uma espécie de lucidez extrema sobre a sua própria pessoa, com por vezes mesmo uma forma de desgosto, que pode levá-los muito longe na negação da própria pessoa. Vocês não são uma pessoa. Isso não quer dizer que a pessoa não exista, de momento. Isso quer dizer que o ponto de vista de onde vocês estão mudou. Não é um ponto de vista mental, é a realidade da consciência. E é claro, esses momentos vão tornar-se cada vez mais presentes. Antes havia sobreposição. Vocês estavam aqui presentes e viviam as revelações de suas linhagens, os contatos com a natureza, com os cristais, com os irmãos e as irmãs, e depois agora há momentos de grande vazio. Aí está a espontaneidade. Eu diria mesmo que, se vocês fossem espontâneos o tempo todo, o mundo não existiria mais, imediatamente. Porque cada instante que vocês vivem é colorido pelos hábitos desse mundo, que não são talvez seus hábitos, mas que, entretanto, são os hábitos desse mundo. Há outras questões? Por momentos, mesmo ao dirigir, eu me sinto invadida de amor, feliz como uma criança. Isso vem de mim ou de outro lugar? E por que isso não vem mais frequentemente? O que é um carro? É uma gaiola de Faraday. Há cargas elétricas que se acumulam. Como? Mesmo fora do carro, na natureza, eu me sinto invadida de amor. E por que se fala de carros então? Porque eu ia sair nos carros. Isso acontece mesmo ao dirigir. Bem, isso acontece não importa quando. Isso vem de mim ou isso vem de outros lugares? E por que não mais frequentemente? Eu creio que vou tirar os martelos. É o que eu acabo de falar. Durante mais de uma hora. Quer você seja invadido de amor, até perder todos os sentidos, quer esteja no transporte amoroso, quer esteja no desaparecimento, é a mesma coisa. Tudo isso se imprime, pouco a pouco, para mostrar-lhe que todo o resto não existe. Então, eu respondo, não sobre os carros. Eu creio que vocês terão, em relação ao que eu introduzi hoje, vocês terão muitos Melquisedeques que vão, cada um, desenrolar algumas palavras que eu empreguei. Masculino sagrado, espontaneidade. Isso já foi feito na última vez. Mas aí vocês terão outras intervenções sobre a autonomia e a liberdade, mas vistas de outro modo, de outro ponto de vista. Aliás, vocês vão dar-se conta vocês mesmos e por vezes detestar-se a si mesmos quando virem que vocês têm períodos mais sombrios, eu diria, ou mais felizes. É a mesma coisa. Tudo isso é para mostrar-lhes os pontos de vista, para fazê-los viver os pontos de vista. Isso para nada serve saber se não é vivido.
é similar para os chakras, por exemplo. Vocês podem aprender a energética, saber onde estão os chakras, mas se vocês não vivem os chakras em si, mesmo se têm todos os conhecimentos sobre esses chakras, para que isso serve? Isso serve para o tratamento, certamente. Mas para que isso lhe serve fundamentalmente? Para nada. Enquanto não é vivido. Se não é vivido, isso fica e permanece uma projeção. Se você não viveu o fim de sua pessoa, o evento final da estase e dos 132 dias será para você uma projeção. Vocês não estarão descondicionados do tempo, mesmo quando eles chegarem. Vocês serão, aliás, certamente os mais surpresos, aqueles que esperaram. Ao passo que aqueles que nada esperam e que nada aguardam viverão isso do modo mais evidente. Os primeiros serão os últimos. Mas é verdade, e vocês o constatam, que vocês veem com mais acuidade, se posso dizer, os momentos, para falar de momentos ou de instantes, nos quais vocês estão inscritos na pessoa e na história, e os momentos, quer seja por ser inundado de amor ou desaparecendo, nos quais vocês não são mais essa pessoa. E se vocês olham depois, no primeiro caso, vocês se colocam na distância e no sofrimento. No segundo caso, vocês constatam que quando esses momentos de desaparecimento ou de amor desaparecem, vocês continuam na alegria e no amor, mesmo se não seja tão exuberante. E a partir daí, você leva duas escolhas, não mais a atribuição vibral. É claro que ela está resolvida, mas a atualização de suas escolhas aqui mesmo. Há entre vocês os que são liberados vivos, real e concretamente, e que, entretanto, aceitarão encarnar nas dimensões superiores sem qualquer dificuldade. Há outros entre vocês que não sabem mesmo o que é a liberação, porque eles não a viveram e que serão absolutos instantaneamente. Não é isso o importante. O importante é viver as coisas nesse momento. É viver as coisas, eu diria. Hoje é independente de toda a história, como de todo o tempo, e como de toda circunstância também. Vocês veem bem, há os que desaparecem ao volante, outros que estão em êxtase ao volante, e outros que estão no face a face com seu automóvel. Você pode falar da gaiola de Faraday porque acontece frequentemente de viver momentos específicos no carro. Perfeitamente, é muito simples. Vocês se lembram da última camada isolante? É a ionosfera. Há cargas elétricas que estão na atmosfera. Essas cargas elétricas são cargas elétricas negativas, com uma carga positiva no solo. Aliás, há a eletricidade estática nos carros. Em meu tempo, havia um pedaço de plástico que vinha ao solo para descarregar a eletricidade estática. Concorda? A luz acompanha e envolve também os elétrons. Quando a ionosfera é rompida, o gradiente menos, mais entre o céu e a Terra inverte-se. As cargas negativas põem-se no lugar das cargas positivas. Os buracos abrem-se, formatados como vocês sabem, pelos dragões. E o carro é de metal. Ele acumula as cargas elétricas e acumula a luz também. Então, muitos de vocês podem viver processos específicos no carro. Eu vejo daqui os que vão passar uma semana em seu carro, beber, comer e fazer suas necessidades no carro. É perfeitamente lógico. Além disso, o carro é o veículo, também símbolo do corpo. Seu corpo é o veículo de sua consciência. O carro é o veículo de seu corpo. Quando você deve deslocar-se muito tempo, ou na bicicleta, se você vai de bicicleta, pouco importa, mas o carro, ao nível do arquétipo, é o que permite transportar. E é normal que em um meio de transporte como o carro, devido a ser um carro física e simbolicamente, há esses efeitos um pouco bizarros no carro, mais facilmente em todo caso do que nas casas. Do mesmo modo que é mais fácil viver, eu diria, à luz ao reencontrar seres da natureza do que ao reencontrar, não sei,
homens políticos, por exemplo. Aliás, é um jogo de palavras, eu não sei se poderá fazê-lo, mas os homens políticos são, justamente, aqueles que estão no masculino alterado arcôntico. Eles acreditam que podem dirigir a vida dos outros com leis. Eles acreditam que pode dirigir os humanos, aportar-lhes o dinheiro ou a pobreza por suas decisões. Mas isso é um jogo também. Há outras questões? Porque eu creio que vocês vão ter necessidade de ir fazer pipi. O que é do ponto central do triângulo sagrado do peito? Então, eu tento compreender. O que é do ponto central? Ele está onde o centro? Ao centro do triângulo do peito. O triângulo constituído pela nova triunidade? Sim, que é constituído entre o chakra do coração, o chakra da alma e o chakra do espírito. É isso? É isso. E esse ponto, ele está onde? Ao centro do triângulo. Ei, é um ponto que está, portanto, entre o chakra do coração e o nono corpo. E por que você coloca a questão em relação a esse ponto? Eu não sei por quê. É a luz, então, que fez colocar a questão. É o coração do coração. Eu creio que você chama isso, minhas lembranças são muito velhas. Não é a noção de baricentro? O que é nomeado baricentro em geometria? Um ponto de equilíbrio é tudo que eu posso dizer disso. Não é um chakra, nem um vórtice, nem um corpo, nem outra coisa. É um baricentro. Seria se você pensa no triângulo que foi descrito. Ele estaria a meio caminho entre o centro do chakra do coração e da linha horizontal. Ele estaria sobre um ponto que não é mesmo, eu creio, um ponto energético. É o coração do coração. É aí justamente que não há mais marcador. Não é o nono corpo, que é o corpo de radiação do divino. Eu os lembro. Não é o chakra do coração. Está entre os dois. E não é um ponto de emissão de energia. É um ponto no qual, justamente, não há mais energia. É a resolução de todos os contrários e todos os antagonismos. É assimilável ao coração do coração. É o lugar onde todos os pontos de vista apagam-se. É o lugar do equilíbrio inicial e final. É tudo de que nós temos falado. Mas não imagine um ponto específico, como por exemplo o oitavo ou o nono corpo, ou chakra do coração. É também a infinita presença, na qual todos os possíveis são vistos. Vá, última questão. Se colocamos os dois triângulos, aquele dos arcanjos e aquele das estrelas, aquele da nova Eucaristia também. Sim, e então? Isso faz uma estrela de 6 pontas. Se o fazemos girar, acontecem coisas interessantes. Sim, você se aproxima do que foi nomeado o tetraquiexaedro, ou seja, o coração de diamante, com as 24 facetas, obviamente. A estrutura elementar do tetraquiexaedro não é o hexágono de luz, é o triângulo, que é meio hexágono, se você prefere. Enfim, há mais do que isso de triângulos no interior. Mas digamos que é um tijolo elementar. Portanto, obviamente, a nova triunidade, a nova Eucaristia, como foi nomeada após as núpcias celestes, é exatamente o que permitiu, pelo impulso de luzes nessas zonas e nesses corpos, realizar a alquimia do coração. E o triângulo é a estrutura elementar com o hexágono. Aliás, o tetraquiexaedro
é constituído de certo número de triângulos. Há 24 deles. Não se esqueça de que você tem a possibilidade, através do que você exprimiu, vocês mesmos, de sentir e viver as energias e o vibral. Aí onde você porta sua atenção, manifesta-se a vibração, sobretudo se é próximo das portas e das estrelas, ou dos chakras. Mas além de tudo isso, há esse famoso baricentro, de que acabamos de falar, o coração do coração, que está no coração do tetraquiexaedro. É aí, se podemos dizer, se posso exprimir assim, que se encontra a verdade. É o ponto da passagem entre o universo manifestado e o buraco negro, se você prefere, na astrofísica. É o momento em que você passa da sombra à luz. Então, eu creio que vamos liberá-los um momento e depois vocês acolherão os Melquisedeques, hoje e nos outros dias, na ordem em que eles decidirão. Portanto, não há programa, isso será uma surpresa. Não se esqueçam de que há os que vocês não conhecem, que não se apresentarão sob seus nomes, porque eles decidiram não ser afetados por um nome ou mesmo por sua história. Nós jamais demos os nomes dos Melquisedeques. Mesmo se alguns de vocês puderam aceder à embarcação dos anciões ou comigo e ver alguns rostos familiares. Mas esses seres não darão um nome, mesmo se alguns deles virão intervir durante esses próximos dias. Com isso, eu lhes apresento todas as minhas bênçãos. Até breve.